O Brasil já assistiu a muitos escândalos políticos ao longo das últimas décadas, mas poucos nomes provocaram tantas discussões e investigações quanto a família Bolsonaro. Desde sua ascensão, denúncias, suspeitas e operações policiais passaram a cercar o núcleo familiar. Em meio a apoiadores fervorosos e críticos intensos, diversas investigações ganharam destaque nacional e internacional. Acusações que vão desde rachadinhas até supostas tentativas de interferência em órgãos públicos. O discurso público sempre foi baseado no combate à corrupção e na defesa da moralidade política. Mas episódios envolvendo aliados e familiares geraram questionamentos constantes no cenário político. A ascensão da família Bolsonaro foi marcada por um discurso duro contra o sistema tradicional de Brasília, prometendo romper práticas antigas da política nacional. No entanto, denúncias começaram a surgir envolvendo assessores e movimentações financeiras suspeitas. O caso que mais repercutiu inicialmente foi o das chamadas rachadinhas, esquema investigado no gabinete de Flávio Bolsonaro, quando ele ainda era deputado estadual no Rio de Janeiro. O Ministério Público apontou suspeitas de que funcionários do gabinete devolviam parte dos salários. O ex-assessor Fabrício Queiroz tornou-se peça central da investigação. Após movimentações bancárias consideradas atípicas pelo antigo COAF, as cifras chamaram a atenção da imprensa e da população, principalmente porque as movimentações eram incompatíveis com a renda declarada do assessor. Em meio à repercussão, Queiroz desapareceu por um período, aumentando ainda mais as suspeitas e criando uma enorme pressão política sobre a família Bolsonaro. Enquanto as investigações avançavam, o caso ganhou contornos ainda mais explosivos. Quando Fabrício Queiroz foi encontrado em um imóvel ligado ao advogado da família Bolsonaro, em Atibaia. A descoberta provocou forte repercussão nacional, levantando questionamentos sobre a proximidade entre o ex-assessor e o núcleo familiar do então presidente da República. Paralelamente, outro ponto que chamou atenção foi o suposto uso de funcionários fantasmas em gabinetes ligados aos filhos do ex-presidente. Denúncias indicavam que algumas pessoas nomeadas exerciam funções fora do ambiente legislativo, ou sequer apareciam para trabalhar regularmente. O caso das rachadinhas passou então a simbolizar um dos maiores desgastes políticos enfrentados pela família Bolsonaro durante os anos de governo federal. Além disso, investigações envolvendo imóveis adquiridos por membros da família também ganharam destaque. Reportagens apontaram compras realizadas em dinheiro vivo, algo incomum em transações imobiliárias de alto valor, e que gerou debates sobre possíveis tentativas de ocultação patrimonial. A oposição passou a utilizar esses episódios como argumento para questionar a coerência do discurso anticorrupção defendido pelo bolsonarismo. Enquanto isso, apoiadores alegavam perseguição política e afirmavam que as investigações eram seletivas e motivadas por interesses eleitorais. O ambiente político brasileiro se transformou em um verdadeiro campo de batalha ideológica, onde cada nova denúncia provocava explosões nas redes sociais e ampliava a polarização do país. Mas os escândalos não pararam nas investigações financeiras. Durante o governo Bolsonaro, surgiram acusações relacionadas à tentativa de interferência na Polícia Federal. O episódio ganhou força após a saída do então ministro da Justiça, Sérgio Moro, ex-juiz da Operação Lava Jato e uma das figuras mais populares do combate à corrupção no Brasil. Em um pronunciamento histórico, Moro acusou Jair Bolsonaro de tentar interferir politicamente na Polícia Federal para proteger familiares e aliados de investigações em andamento. A declaração provocou enorme impacto político e abriu uma crise sem precedentes dentro do governo. O Supremo Tribunal Federal autorizou investigações sobre as acusações,
enquanto gravações de reuniões ministeriais passaram a ser analisadas pelas autoridades. O caso aumentou ainda mais a pressão sobre o Palácio do Planalto e colocou em xeque a relação entre o discurso anticorrupção e as práticas políticas adotadas. Ao mesmo tempo, outros episódios envolvendo disseminação de fake news e ataques às instituições democráticas passaram a ser investigados pelo STF. Aliados do presidente e influenciadores ligados ao bolsonarismo tornaram-se alvos de operações policiais, em inquéritos que apuravam organização de atos antidemocráticos e ataques ao sistema eleitoral. A tensão institucional cresceu de forma intensa, levando o país a viver um dos períodos políticos mais turbulentos desde a redemocratização. E antes de continuar essa análise completa sobre os principais escândalos envolvendo a família Bolsonaro, já aproveita para se inscrever no canal e compartilhar este vídeo com outras pessoas interessadas em política. O seu apoio ajuda o canal a continuar trazendo conteúdos aprofundados e análises detalhadas sobre os acontecimentos que marcaram o Brasil nos últimos anos. Compartilhe este vídeo em grupos, envie para amigos e participe deixando seu comentário sobre tudo o que está acontecendo no cenário político nacional. Outro caso que gerou enorme repercussão foi a investigação sobre a atuação do vereador Carlos Bolsonaro, dentro do chamado Gabinete do Ódio. O grupo teria sido responsável por organizar ataques virtuais contra adversários políticos e jornalistas. As investigações apontaram o uso de redes sociais para disseminar desinformação e promover campanhas de ataques coordenados na internet. O tema ganhou destaque internacional, principalmente diante do crescimento global das discussões sobre fake news. Ao mesmo tempo, o deputado Eduardo Bolsonaro também passou a ser alvo frequente de críticas e investigações relacionadas a articulações internacionais e declarações consideradas antidemocráticas. A família Bolsonaro, que durante anos construiu uma imagem associada ao combate ao sistema político tradicional, passou então a enfrentar sucessivas crises de imagem diante do avanço das investigações. Diversos aliados históricos acabaram rompendo com o governo, enquanto antigos apoiadores demonstravam desconforto diante das denúncias. O impacto político foi enorme e provocou mudanças profundas no cenário eleitoral brasileiro. A cada nova operação, depoimento ou vazamento de informações, o ambiente político entrava em ebulição, alimentando debates intensos nas redes sociais, programas de televisão e no Congresso Nacional. Além das investigações políticas e financeiras, outro episódio polêmico envolveu a gestão da pandemia. A CPI da pandemia, instalada no Senado Federal, investigou ações e omissões do governo Bolsonaro. A comissão analisou suspeitas de irregularidades na compra de vacinas, promoção de medicamentos sem eficácia comprovada e demora na adoção de medidas sanitárias. Relatórios da CPI apontaram possíveis crimes atribuídos a integrantes do governo e aliados políticos. Embora Jair Bolsonaro tenha negado irregularidades e afirmado que sempre defendeu a liberdade individual, o tema provocou desgaste internacional e intensificou críticas ao governo brasileiro. Paralelamente, denúncias sobre a atuação de militares e aliados em contratos públicos passaram a ser investigadas. O debate político ficou ainda mais acirrado conforme se aproximavam as eleições presidenciais, transformando o país em um ambiente de extrema polarização. Enquanto apoiadores enxergavam Bolsonaro como vítima de perseguição institucional, opositores afirmavam que os escândalos demonstravam contradições profundas entre discurso e prática. Nos bastidores de Brasília, analistas políticos passaram a comparar o impacto das investigações envolvendo a família Bolsonaro com outros grandes escândalos da história recente do país. O tema dominou jornais, telejornais, podcasts e debates políticos durante anos consecutivos.
A influência digital do bolsonarismo ajudou a transformar cada denúncia em uma verdadeira guerra narrativa. Vídeos, cortes, entrevistas e vazamentos se espalhavam rapidamente, ampliando ainda mais a divisão política. Mesmo após deixar a presidência da República, Jair Bolsonaro continuou sendo alvo de investigações relacionadas a joias sauditas recebidas pelo governo. Supostas tentativas de golpe após as eleições de 2022 e questionamentos sobre o uso da máquina pública. As investigações continuam produzindo desdobramentos importantes e mantendo o nome da família Bolsonaro no centro do debate político brasileiro. Independentemente das posições ideológicas, os casos envolvendo o clã Bolsonaro já entraram para a história política. Como um dos períodos mais controversos e polarizados da democracia brasileira recente. O futuro político da família ainda depende do avanço das investigações, das decisões da justiça e da reação do eleitorado brasileiro diante de tantos episódios que marcaram profundamente o cenário nacional.